eu me chamo Fernanda Grafsky, eu sou fisioterapeuta e trabalho aqui no estúdio com o método Pilates, trabalhando aqui com a Bruna. Eu comecei a minha trajetória no Pilates já fazem uns 3 anos. Comecei vindo aqui no estúdio, observava aulas, depois chegaram os seminários e cursos, e aí cada vez mais eu vou entrando no método e aprimorando o meu trabalho aqui com a Bruna. Eu sempre trago aqui a importância do delegar. E hoje vou trazer uma pessoa que me ajuda desde o início do meu negócio. Ela foi a primeira pessoa que eu contratei e foi com ela que eu comecei todo o processo de treinamento de Pilates e comecei a ter essa experiência de ter uma equipe. Então a ideia de hoje é trazer essa visão do outro lado, do liderado, e não somente do líder. Então hoje eu tô aqui com a Fernanda. Eu brinco que ela é minha primogênita. Foi com ela que eu tive a primeira experiência do liderar, do entender que eu precisava de ajuda para crescer e conseguir expandir o meu negócio. Eu fui convidada na época para participar de uma aula dentro da faculdade e eu já estava mentalizando, precisando de uma pessoa, mas demorei até entender aonde que eu ia encontrar essa pessoa. E pensei que essa fosse a oportunidade de encontrar alguém que tivesse interesse. Então criei umas estratégias durante a aula, como perguntas, para a pessoa que tivesse interesse viesse até o estúdio. E foi o que aconteceu. A Fernanda fez uma das perguntas mais interessantes e eu a convidei para vir fazer aulas gratuitas. Acho que foram umas 2, né? Sim. E ela veio. Então, se for parar para pensar, eu acabei selecionando ela de uma maneira bem estratégica. Tipo, fez as perguntas de maneira inteligente e ainda foi até o estúdio. Então, isso mostra que ela tinha real interesse em conhecer o Pilates. Eu acho válido primeiro falar que foi muito inteligente esse jeito de selecionar, porque eu não sabia que eu estava em algum tipo de seleção. Eu estava lá na minha aula da faculdade, apareceu uma pessoa que eu não conhecia falando sobre uma coisa que eu não conhecia e eu fui perguntando. Eu não sabia que isso ia virar o que virou hoje. Foi muito legal, assim, pra mim, porque isso foi feito de um jeito muito espontâneo. Em momento algum eu senti pressão e senti que eu precisasse provar alguma coisa para alguém. Eu só vim aqui, fiz as aulas, achei legal. De repente eu tava vindo e saindo cheia de apostilas, né, para ler, para estudar. E foi tudo acontecendo de um jeito muito natural. Acho que isso foi o mais legal de tudo, né? No início, a Bruna me dava muito apoio, desde o planejamento das minhas aulas até a estrutura da agenda, o jeito de falar com os alunos, né? Porque a gente lida com pessoas, então tudo tem que ser feito de um jeito muito certinho. No início ela me ajudava muito, muito mesmo. Hoje ela já consegue só me dar um apoio e eu já consigo me sentir apta para ir trilhando esse caminho mais sozinha. Nunca sozinha, porque ela sempre tá comigo, mas de certa maneira, cada vez mais eu me sinto mais confiante para ir evoluindo com o trabalho. Eu vi que ela gostou de fato, entendi que ela realmente gostou, né? Respeitei esse timing dela. E foi aí que a gente fez começamos a treinar no sentido assim, vem quando tu pode, até porque ela fazia faculdade na época. Ela observava, me perguntava, então ela demonstra até hoje interesse em saber e entender. E ao mesmo tempo eu ficava observando no sentido assim de acho que pode dar certo. Sem aquela pressão de ela não tá dando o suficiente, né? Sem uma crítica, vamos dizer assim, mas sim vendo o quanto que ela poderia se doar naquele momento. Eu escolhi a fisioterapia primeiro porque eu sempre gostei muito do movimento. Desde pequena eu fiz aulas de balé clássico e isso me fez conhecer
a maneira que o movimento pode mudar a vida de alguém. O movimento cura. Inclusive, essa é uma das frases do Joseph Pilates, que depois eu fui descobrir que existia. Conheci o Pilates através da Bruna. Ela foi dar uma palestra na minha aula da faculdade, e aí foi a primeira vez que eu ouvi falar, assim, cheguei a pensar em trabalhar com o método. Depois de um tempo, cheguei aqui no estúdio, vim fazer aulas e eu vi como era parecido com o balé, como era parecido com um universo que eu já tinha conhecimento, né? Esse exercício guiado, específico, feito bem certinho, que depois traz um resultado muito positivo para muitas questões de saúde. Eu cheguei em outubro, eu acho, né? Porque daí eu fui contigo fazer aquele primeiro curso, né? Foi o primeiro contato que eu tive, assim, com o método, nomes de exercícios, assim, não sabia nada mesmo. Isso foi em outubro, e aí eu fiquei durante todo o mês de outubro, novembro, dezembro, eu acho que eu comecei a dar aulas para alunos de mentirinha, né? Em janeiro, fevereiro. Então foram alguns meses, assim, de preparo, né? Digamos. Foi indo por um processo de transição ali, né? Eu vi que ela estava sendo eficiente no sentido técnico no corpo dela, até pelas perguntas que ela me fazia em relação a clientes. E quando eu percebi que ela tinha uma consistência, eu peguei um primo meu para ser um corpo para ela treinar. Então, essa pessoa que estava sendo usada para treino, ela sabia que ela estava em treinamento. Então, não havia um constrangimento de nenhuma das partes. Ela está em treinamento e a Fernanda tinha consciência de eu estou em treinamento e ele sabe disso. Então, não aconteceu constrangimentos, vamos dizer assim. E eu posso dizer que eu passei muito por isso, de atender clientes de 15 anos de experiência, sendo que eu era só uma estagiária. Então, com certeza o cliente tinha muito mais vivência, sabia mais do método do que eu. Então, era um constrangimento nesse sentido. Então, eu tenho o cuidado de passar essa forma de novos clientes, de clientes novos, que tenham menos experiência do que o liderado que está sendo treinado. Aqui no estúdio, um ponto muito positivo é que a gente tem uma autonomia e uma autorresponsabilidade também sobre a nossa rotina. A Bruna está o tempo todo conosco, nos aconselhando, nos guiando, nos dando suporte, mas ao mesmo tempo ela sempre nos dá esse passe livre para que a gente possa também trilhar o nosso caminho. Nós conseguimos entrar em contato direto com os alunos, nós mesmos cuidamos das nossas agendas, dos nossos horários, da mesma maneira no planejamento das aulas mesmo. A gente planeja a aula de acordo com cada aluno, cada instrutor, né, vai planejar certinho para os seus alunos, com o suporte da Bruna, mas também com essa autonomia de poder colocar a nossa personalidade no atendimento. Desde o início, como eu comecei observando, eu também sempre tomei cuidado sobre como a Bruna se posicionava em relação ao cliente. Então, nunca foi só Pilates, né? Isso foi desde o jeito de falar, como mandar uma mensagem, né, de um jeito mais formal, até o oferecer um cafezinho quando a pessoa chega no estúdio. Então, eu posso dizer ainda que isso também foi feito de um jeito natural, assim, eu fui observando como as coisas já funcionavam, como a Bruna lidava com o público e como o público recebia essa forma de lidar, e eu fui tentando me adequar a essa maneira, assim, que já funcionava no estúdio. Trabalhar com o público é uma coisa difícil, né? Eu acho que em todas as áreas, e lidar com agenda e com pessoas desmarcando aulas, enfim, coisas que acontecem, é uma coisa difícil, né? Porque ao mesmo tempo que a gente quer manter a educação, né? Manter uma postura ali legal, a gente também tem que saber
como eu posso dizer? Posicionar. A Bruna sempre diz que a gente tem que educar o nosso aluno também, né? Para que a pessoa também entenda a seriedade do que a gente faz, do nosso trabalho. Então, nesse sentido, assim, tenho até hoje muito esse apoio, assim, como lidar e como fazer as coisas fluírem de um jeito natural, assim, sem nenhum tipo de estresse ou nada assim. Sobre a questão da agenda e cada um que trabalha, né, conosco, hoje nós somos em 5, 2 pessoas estão entrando, no caso, para irmos em 7. Então, uma coisa que eu prezo e sempre foi muito positivo na minha experiência é não ferir a liberdade do outro. Então, a Fernanda, na época da faculdade, tendo prova, enfim, tinha semanas que daqui a pouco ela preferia não ir ao estúdio, não ir observar, porque ela tinha provas. Então, eu também sempre respeitei o espaço do outro. Eu não interpreto como desinteresse, ou se tu não está aqui todos os dias, quer dizer que tu não está interessado. Se tu acaba sendo não flexível nesses primeiros momentos, a relação já acaba tendo algum ruído no sentido de ferir a liberdade do outro. Então, isso se permanece. Eles têm a agenda independente da minha, independente dos outros. Geralmente não trocamos os clientes, permanecemos sempre com o mesmo profissional. Isso traz uma segurança para o cliente final, traz uma organização. E também tem aquilo, daqui a pouco não poderei vir na sexta-tarde porque eu tenho uma consulta médica, algo assim. É responsabilidade deles ajustar a agenda, organizar, se precisar. Pode recuperar essa aula para mim? Existe uma conversa, uma troca, um pedido de ajuda se for preciso. No início, como foi o meu primeiro contato assim com agenda e com essa gestão de tempo, eu era muito refém da agenda, então eu vejo que eu não tinha muito assim essa atitude de às vezes não marcar um aluno para 7 da manhã e o outro ao meio-dia, sabe? Eu não tinha essa consciência de aproveitar melhor o tempo, tentar organizar melhor a agenda. Então as pessoas mandavam ali os horários que elas queriam, eu aceitava os horários e tá, então é isso. Hoje já não, hoje eu já aprendi, depois de muitos conselhos, que eu posso tentar deixar a minha agenda mais dinâmica, eu vou oferecendo outros horários. Às vezes, em vez de começar às 7 e ir até o meio-dia, eu posso pedir para uma pessoa ou outra mudar um pouquinho o horário. No início eu achava muito difícil assim, essa comunicação, parecia que tudo era muito... Meu Deus, como é que eu vou pedir para a pessoa mudar de horário, né? E aí, ao longo do tempo, assim, isso foi ficando muito natural. Até hoje tem dias que eu mando para Bruna, olha só, minha agenda tá muito esquisita, o que eu faço? Não sei onde eu boto as pessoas. E daí ela, claro, com toda a sua experiência, muito rapidamente me manda: Fê, é só tu pedir pro fulano vir nesse horário, ciclano vem nesse e pronto. E aí tá resolvido o problema. Ao longo do tempo eu tô tentando virar assim, tô tentando melhorar esse aspecto. Então, posso dizer que cada vez mais eu tô conseguindo fazer essa dinâmica. Existe um planejamento de aula, sim, mas com uma flexibilidade de que daqui a pouco pode não acontecer isso, porque a pessoa vem com uma outra questão. E isso é super comum. Então, por causa dessa instabilidade que trabalhamos com pessoas, né? Elas nos trazem, nós fazemos treinamentos, nós nos encontramos semanalmente para abordar, para falarmos sobre isso. Da forma como lidar com cada caso, com a experiência que cada um teve, para ter essa troca
de maneira muito rica, saudável, né? Porque muitas vezes o que acontece com o meu cliente também está acontecendo com o cliente do outro. Então, é uma forma de estudo, de complementar o que eles já sabem, mas sem também ferir a liberdade de escolha do que tu vai fazer com o teu cliente. Uma frase que a Bruna usa às vezes e que eu acho muito legal e muito coerente é o delegar sem largar, né? Ao mesmo tempo aqui no estúdio que a gente tem essa base, tem os conselhos, tem essa coisa dos bastidores, assim, né? Essa ajuda que as pessoas às vezes não percebem. Essa forma de deixar com que a gente seja livre para decidir os horários, conversar com as pessoas, planejar também as aulas, isso, querendo ou não, faz com que a gente cresça como profissional, né? Independentemente de a gente ficar aqui sempre no estúdio ou não, ao meu ver, isso agrega num todo, assim, numa visão muito completa. Querendo ou não, aqui pro estúdio isso é bom pra Bruna, porque de certa maneira, a partir do momento que tu nos chama aqui pro estúdio é porque tu precisa de uma ajuda, né? Então a ideia, eu acredito que não seja que tu fique sempre ali tendo que cuidar o que a gente tá fazendo, é que a gente consiga fazer as coisas ali no padrão que tu estipulou, claro, mas que isso seja feito de um jeito que tu não precise dar tanta atenção, né? Para que tu se sinta livre para não ficar sempre focada só aqui, né? Então acho que isso é bom tanto para o estúdio quanto para as pessoas que estão sendo treinadas, assim. Não vejo nenhum tipo de desvantagem, assim, nessa situação, sabe? Uma boa contratação, uma boa relação com o liderado começa lá na seleção. Então, o contratar sem pressa, eu acho que faz toda a diferença para dar o tempo saudável para ver se as pessoas estão alinhadas com o que tu preza para ti, para tua empresa, para tua vida, e ver se essas pessoas elas vão te agregar no sentido de delas crescerem junto contigo e tu crescer junto com elas. Então, acho que o meu segredinho, o meu toque pessoal nesse ponto é não ter pressa de encontrar as pessoas certas. Ela fala com assim. Me conta aqui nos comentários como é que é a tua experiência com os teus liderados. Tu já teve alguma experiência? E se foi positiva ou não, queria agradecer a Fernanda, que foi o início de uma boa fase da minha vida. Muito obrigada. Muito obrigada também. Por tudo, não só pelo vídeo. Deixa um like. Foi ruim. Essa parte deixa um like. Essa parte é muito clichê, guria. Então, para receber mais conteúdos como esse, se inscreve aqui no canal e deixa um like. Até a próxima.